Para você, o que torna um disco realmente inesquecível? É a qualidade musical? É a memória afetiva? É um pouco dos dois? Isso é muito difícil mesmo, porque assim, como jornalista, a gente acaba analisando essa parte do contexto em que ele foi criado, principalmente, né? A qualidade técnica da gravação, mixagem, se os instrumentos estão, né, num arranjo interessante, o quanto que ele marcou para as outras bandas e artistas que vieram depois. Isso é muito importante também, discos que são divisores de água, algo nesse sentido, assim, né? Mas é claro que, assim, pensando em discos que marcaram, né? Aí é claro que também entra um pouco o lado mais pessoal da coisa, né? Não necessariamente um disco que eu vou mostrar aqui vai ser o melhor disco da banda, ou o disco que os fãs da banda mais gostam, de uma Perfeito. maneira geral. Por exemplo, você pode pensar no Metallica, né? Por exemplo, eu não vou trazer nenhum do Metallica aqui, mas só um exemplo. Tá Os dando fãs mais. Os fãs gostam muito do Black Album, né? Que é o disco que furou a bolha, vamos dizer assim, né? foi, Tem foi. lá. Até artistas pop já regravaram e tudo mais. Mas aí eu poderia chegar aqui e trazer o meu favorito do Metallica, por exemplo, é o Ride the Lightning, que não é o melhor do Metallica se você for pensar em popularidade. Então, é difícil de fazer esse xadrez assim, e pesar os quesitos e entender qual realmente é o que mais te marcou, né? É aquilo, são discos que fazem sentido para você, né? E talvez outra pessoa consiga se conectar pelos mesmos motivos ou por outros motivos e tudo. Antes da gente puxar o primeiro álbum, quero dar boa noite aqui para a galera que está nos assistindo, a Paula Butter, tá Opa! o Vlad, a Paula aqui, ó, salve, salve, sejam muito bem-vindos. Ao Marco Bola, meu querido amigo Marco Bola, ao Cauã e ao Truco Rock. Boa noite, Truco Rock, Bolsonaro na Papuda. Aí saiu o recado do Truco Rock. Vamos lá, soltar o primeiro. Qual é o primeiro disco aí da sua lista pra gente conhecer? Então, o primeiro disco que eu trouxe é um disco que foi um dos primeiros que eu comprei, assim, vamos dizer, né? Lá com a mesadinha, que foi esse aqui. Cadê? Eu tenho Olha ele aí. aqui, ó. É o Sonata Autografado. Ártica. É autografado aqui pelo vocalista, o Tony Kakko. A banda chama Sonata Ártica e o álbum se chama Songs of Silence Live in Tokyo. E então, assim, é uma banda finlandesa de power metal, que para quem não sabe é aquele heavy metal mais melódico, né, que o pessoal chama de metal melódico. É porque metal o pessoal acha que é tudo, que quem não ouve muito metal acha que é tudo tipo Sepultura, assim, né, tipo gritaria. Tem muito É. disso, mas também tem um outro lado que é um metal um pouco mais melódico, com muito teclado, influência de música clássica. Então esse aqui é um disco que me marcou muito por alguns motivos, assim, né? Primeiro, como eu falei, foi um disco que eu comprei lá na finada Modern Sound, lá em Copacabana. Lembro muito, comprei muito álbum É, lá e foi ali que eu encontrei com o Renato Russo, peguei um autógrafo com ele uma vez. eu conheço essa história que você contou uma live uma vez. Então, Muito. então esse disco eu comprei lá, né? E uma coisa que é interessante de falar sobre esse disco é que é uma banda finlandesa, né? Do norte da Europa, mas que fez muito sucesso, faz ainda muito sucesso no Japão. Esse aqui, ele foi lançado, a banda só tinha lançado 2 álbuns de estúdio só, e eles já foram gravar um DVD no Japão, porque eles foram conquistados, assim, o público japonês foi conquistado, assim, de uma forma arrebatadora, assim, e esse público lá oriental, ele dá muito valor para esse tipo de música, né? O próprio Angra, aqui do Brasil, faz muito sucesso lá também com esse estilo mais melódico. Então, e esse álbum é um álbum ao vivo, né? Eu não sabia, né, se podia trazer um álbum ao vivo aqui para. Não, podia, podia. Aqui o Podia? convidado pode tudo, claro. E Né? o que é que te marcou nesse álbum para ele ser uma escolha sua? O que me marcou é que o setlist, né, do show que teve lá, foi impecável, porque basicamente foram só 2 álbuns que foram lançados antes, então que são os 2 álbuns mais clássicos, né? Que é o Ecliptica e o Silence, lá do comecinho dos anos 2000. Então, uma coisa que para mim faz muito um DVD ao vivo, um CD ao vivo ser memorável é o tracklist, quais são as músicas que estão ali, né? E você pega toda a energia assim, do público japonês, eles colocam na mixagem, eles deixam o som da plateia junto. Então antigamente não era tão simples você ou, ouvir uma música, uma versão ao vivo. Hoje em dia, você no YouTube você pega qualquer música, tem um monte de versão ao vivo em vários
gravado por fã, né? E nessa época, eu estou falando do início dos anos 2000, não era tão simples assim, você ficava se imaginando lá, né? Como é que seria um show, porque o Sonata Ártica demorou muito para vir para o Brasil também. Eles vieram no começo dos anos 2000, mas eu ainda era muito pequeno, nem conhecia a banda. Aí depois eles vieram só em 2010, assim, por aí. Assim. Então eu levei muitos anos ouvindo esse CD e me imaginando como é que seria estar no show do Sonata Ártica, ouvindo essas músicas. Que massa. E você lembra da primeira vez que você ouviu ele, assim, que você comprou? Ou como é que foi? Você ouviu de um amigo, depois comprou? Ou você chegou lá na Modern Sound, pegou ele sem saber o que você ia encontrar e tal? Tem alguma história especial com esse álbum? Eu lembro que eu comprei 3 CDs nesse dia. Esse, o Songs of Silence. O outro foi o Oceanborn, do Nightwish, que também é uma outra banda finlandesa, som mais ou menos parecido. E eu lembro que eu comprei também o CD do Massacration, que é a banda aqui do Brasil. Eu lembro, da MTV, né? Sim. E que depois eu até perdi esse CD, mas enfim, né? Então, eu não lembro, sinceramente, se eu já tinha ouvido algumas músicas antes, por meios duvidosos, né? Aqueles meios que a gente sabe que existiam, sim. Né? Mas, e ali na virada do milênio, ali tinha o Napster pegando fogo, né? Casar, tinha o Ares, tinha todos esses... Pois é, e aí, enfim, né? Não, pode crer. Mas eu lembro que eu talvez tenha ouvido uma coisa ou outra ali, mas eu lembro que quando eu comprei, aí, assim, meus pais tiveram que aguentar sempre eu colocando no carro para ouvir, porque ia viajar e eu colocava esse CD, era sempre. E esse álbum ainda ressoa hoje bacana para você? Você revisita, ouve com frequência? Então, sim, porque, como eu falei, aqui tem todos os principais clássicos da banda, dos primeiros 2 CDs, estão registrados nas versões ao vivo aqui. Então eu ouço bastante, não ouço tanto quanto antes, né? Porque, enfim, né, hoje em dia a gente tem uma enxurrada de músicas por aí, a gente acaba se perdendo, né? Mas uma coisa interessante de falar é que o Sonata Ártica passou um bom tempo da carreira deles depois desse disco, eles mudaram um pouco o estilo, né? Eles diminuíram um pouco a velocidade do som, ficou uma coisa mais, até um pouco mais comercial, vamos dizer assim, né? E recentemente o último disco que saiu agora foi uma volta às origens, então eles lançaram músicas que soam muito parecidas com as que estão aqui. Então eu ainda ouço e eu acho que a banda honra muito bem agora esse passado deles. Legal. Mostra a capa de novo aí pra gente, antes de passar pro segundo. Tá aí, ó. Sonata Ártica. Tem o muito lobinho bom. Aqui, tem o corvo. O autógrafo. Pois é. Eu gosto de autografar o CD. Tem gente que é mais puritano, né? Que não gosta de autografar a capa. Eu autografo. Quando ou em um ingresso, ou um CD, ou um vinil, quando é o artista mesmo ali, pô, eu acho que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. A galera que tá assistindo ao vivo, quem vai assistir, quem tá assistindo, né, já a live gravada, comenta aí se vocês conhecem esse disco, o que acham, se gostam, não gostam, qual a música preferida. Vamos continuar depois o papo através dos comentários.